A gente falou sobre como a pandemia tem atrasado, de certa maneira, esses diagnósticos e como é importante procurar ajuda. E aí, pensando aqui em câncer, começa até no próprio cuidado, né, Karnal? Se a gente falar, por exemplo, sobre o câncer de pele, muitos homens não têm o hábito de usar protetor solar. Um exemplo ali, do dia a dia, porque também pode ser um sinal de masculinidade tóxica você não passar o protetor solar. As mulheres passam mais, eu imagino, mas começa até na prevenção, nos cuidados do dia a dia também, né? Vamos distinguir, então, duas dificuldades. Uma que são produtos caros, principalmente se tiverem uma proteção mais alta. Médicos não estão em exames disponíveis para todo mundo imediatamente, mas tendo a chance de, mesmo tendo pouco dinheiro, evitar o sol nos horários em que o sol é perigoso, tendo a chance de, marcando um médico público ou privado, com muita antecedência, fazer seus exames, no caso dos homens, controlar a PSA, que está ligada à próstata, fazer exame de toque de próstata a partir da idade que o seu médico determinar, ter cuidado com a alimentação. Culturalmente, os homens se inclinam à carne na nossa cultura, culturalmente se inclinam a comidas mais gordurosas e as mulheres têm uma proteção que é dada pela própria cultura, no sentido de que elas vão defender publicamente as saladas e assim por diante. Então, tudo isso para viver mais. Você tem medo que alguém faça um exame minucioso em você? Bem, ele acontecerá. É melhor que aconteça com você no controle. Isso vai acontecer de alguma forma, porque se você tiver câncer, meu filho, aí sim você vai perder muito desse controle para exames cada vez mais invasivos. Então, muito cuidado, gente. É medicina preventiva, medicina do futuro, medicina de amanhã, é tentar evitar o incêndio e não observar depois que começa. Muito cuidado com isso. É preciso saber que a força está na inteligência e não numa aparente síndrome de Superman. E ainda existe, Gabi, um impacto na vida da mulher muitas vezes, porque o homem às vezes coloca na função dela marcar o médico, marcar o exame, você tem que fazer isso. Ah, você não marcou o médico para mim. Terceirizar os cuidados, exatamente. Né? Ah, mas você cuida tanto de você, então aproveita e marca para mim também. Então também pode cair em cima da mulher a responsabilidade de ter sobrecarga das funções da casa. Mas eu achei de novo que a gente fale sobre os papéis de gênero, porque o Karnal fala sobre a pressão estética, né, que pesa sobre as mulheres, e aí, consequentemente, essa legitimação da salada. Então, como seria melhor se a gente pensasse nesses papéis, né, nesse roteiro pré-determinado que a gente estabeleceu para as pessoas a partir do sexo biológico, e começasse a desconstruir essa ideia, pensando mais na saúde dos indivíduos. Então, a gente pode também trazer a discussão sobre a saúde mental dos homens, porque a saúde física é ainda mais palpável do que a saúde mental. E se a gente pensa nessa educação que diz para o homem que ele tem que ser autossuficiente e, aspas, forte, para não exteriorizar um problema físico, uma demanda física, imagina a demanda mental. Se o homem não pode nem chorar, como é que você fala? E aí você vai... mais é um psicólogo, né? Exato. Exatamente. Então, é muito mais interessante, em vez... E eu falo isso porque quando a gente vai elaborar o programa, a tendência é que a gente veja... Então, a mulher vai comer menos carne ou menos gordura e isso acaba, no longo prazo, sendo melhor para a saúde dela e também para o meio ambiente, mas sendo melhor para a saúde dela. E a gente precisa trazer isso junto com a pressão estética, que é fruto de cultura também. A mesma coisa com as mulheres mais novas no ginecologista e esse controle do corpo, para que a gente consiga ampliar essa consciência da necessidade de cada um cuidar da própria saúde, sem que ao fazer isso a gente acabe reforçando esses estereótipos de gênero, entendeu? Eu acho que é importante a gente falar desse jeito. Enfim, para ser melhor para todo mundo e para a mulher não ter que assumir mais essa obrigação, né? Que a gente não tem muita coisa para fazer. Já tem muita coisa na lista para fazer. A Gabi falou sobre saúde mental, a gente vai desenvolver isso também ao longo do programa. Eu mostrei aqui alguns dados de câncer e a gente perguntou para o uro-oncologista Luiz Felipe Brandão se a divulgação dessas informações sobre saúde na imprensa, nas redes sociais, pode também encorajar mais homens a irem ao médico. Vamos ver o que ele disse. Comparado às mulheres, eles vão menos ao médico. A mulher ela já vem desde o início orientada pela mãe dela passar no ginecologista quando ela iniciou a menstruação. Isso acaba levando um costume desde o início
a passar, pelo menos numa certa rotina, que seja de uma vez por ano, fazendo exames. Ela tem que fazer o check-up dela, ela vai ver como é que está a parte de hormônio, como é que está a menstruação, enquanto que o homem, ele acaba fugindo mais do que indo. A gente tem visto uma mudança, assim, se você olhar dados do IBGE, a gente vê a quantidade de homens passando nos médicos maior do que era antigamente. Existe a Pesquisa Nacional de Saúde, que comparou em 2013, onde eles mostravam que 80% das mulheres entrevistadas haviam passado no último ano no médico, enquanto que apenas 60% dos homens entrevistados haviam passado no médico. Isso em 2019 manteve mais ou menos a mesma média para as mulheres, em torno de 82%, enquanto que os homens haviam atingido uma média de 69% nos últimos 12 meses. Hoje ele consegue ter acesso muito mais fácil através das notícias, da TV, das mídias sociais, da facilidade que ele tem hoje com a internet, com amigos, e ele acaba se importando e talvez tendo um pouco mais de medo e aplicando mais a medicina preventiva, de forma preventiva. Claro que a gente sempre acaba vendo o paciente que dá um jeito de escapar. Doutor, eu tive uma diarreia ontem, tô com um pouco de dor na minha hemorroida, acho que hoje não vai dar para fazer o exame do toque. Você sabe que ele está enrolando, tentando te enrolar, mas faz parte. Mas isso não é a rotina, isso não é o mais comum. Uma pessoa forte se cuida, uma pessoa forte é tranquila sobre si e não é um exame que vai mudar a orientação sexual. Então este medo, ele não tem base racional e é por isso que Aristóteles disse, a saúde é também um combate à ociosidade. Que tipo de ociosidade? Fazer atividade física, consultando profissionais, fazer exames e fazer da saúde um projeto, para que eu não fique ainda mais dependente, ainda mais exposto, caso eu fique doente. Todos morreremos, mas como nós chegaremos a esse momento? É uma escolha que envolve alimentação, atividade física, questões psicológicas e, acima de tudo, uma decisão. Eu quero ser saudável tanto tempo quanto for necessário. É aquilo que eu tomo, nem sempre como eu gostaria, mas é o meu projeto de vida. Sem o corpo não existe consciência, não existe nenhuma possibilidade de pensamento ou de autonomia. Tanto quanto possível, eu quero chegar ao fim o mais autônomo possível. E quando não for possível, aí sim, não há mais nada a fazer.